Bom dia! Bom, hoje parece estar um pouco diferente. Hoje a gente não tem a presença do Edson, mas eu tenho a presença do Manuel. E como esse Vamos programa é que de vamos. tradição, a gente tem que continuar mesmo, né? Mesmo que Nunca a pode tradição deixar ainda ele não esteja morrer. tão vista hoje, mas queria, primeiro de tudo, né? Bom dia, Manuel. Bom Bom dia, dia. Lucas. E bom dia também você de casa, que agora você vai acompanhar o Soco Matinal, né? Nosso programa que envolve mercado financeiro, geopolítica, temas também que envolvem também o nosso mercado interno, que é muito importante, que também envolve também o mercado financeiro. E hoje a gente tem muitas notícias interessantes, principalmente aqui na parte do Trump, porque o Trump está movimentando tanto o mercado financeiro como também a geopolítica. Está sendo bem interessante acompanhar esses movimentos. Claro, né, que isso também tem gerado muita volatilidade no mercado, mas sempre é importante acompanhar o que o Trump está fazendo, porque obviamente isso aí muda um pouco o tabuleiro geopolítico. Então, primeiro que o Trump ele recuou ali nas tarifas extras sobre smartphones e computadores. Lembrando que isso aqui era natural que isso acontecer, porque os Estados Unidos depende muito das importações desses produtos, principalmente ali do leste asiático. Aqui também tem a parte dos Estados Unidos envia tropas para o Panamá, porque o secretário de Defesa simplesmente falou o seguinte, ó, vamos recuperar o nosso quintal. Então, eu acho que não é uma boa adjetivo ali para ele começar a negociar sobre isso, né, mas isso aqui é interessante, como eu tinha falado, interessante acompanhar esses movimentos do Trump. Tem a parte aqui do governo Lula anuncia o pacotão para recuperar a popularidade. Isso aqui é um perigo, porque a gente sabe que toda proposta popular também, às vezes, não é uma Arriscado. proposta, é exatamente uma proposta mais arriscada, mas a gente vai trazer mais dados sobre isso. E tem aqui o Arthur Lira, que quer retomar a proposta de taxação de dividendos. Isso aqui é muito preocupante, porque a gente sabe, né, que isso aqui não é uma proposta popular, né? Vai contra as propostas do governo. Mas a ideia é que essa taxação também seja algo para compensar outras linhas que é importante do governo, né? Mas a gente vai trazer mais dados também nos próximas notícias aqui para vocês. Vamos que vamos então, né? Já iniciando aqui com a parte internacional. E parece aí que a gente tem uma surpresa. Mas vamos deixar uma surpresinha daqui a pouco, que a gente vai ver aí entre os nossos bastidores aqui. Mas Que o surpresa, interessante pera, tá vendo a voz aí? Lá no fundo, sei lá, parecia que o cara tinha falecido, mas ele vem aí dos mortos para nos dar aí as boas-vindas. É isso mesmo aí, querido? Essa luz aqui tá ruim demais, ó. Aqui, ó, tá muito ruim. Tem que arrumar isso aqui. Viu? Beleza? Olha Tem aí, que arrumar. ô Lucas, É isso. vamos lá, seguinte, Lucas. Agora aqui, seguinte, agora é nota de indignação. O cara chega atrasado Deu e já certo. tá querendo mandar ver aqui. Aonde? Aonde esse foi, Lucas? Pode mandar ver aí. Agora, ó, viu que deu certo? Deu certo, Lucas? Vou explicar, ó. Vou explicar uma técnica pra vocês. Quando vocês estão errados, quando vocês chegam atrasados, acontece alguma coisa errada, você já chega dando esporro em alguma outra coisa. Por quê? Porque a pessoa que tá grilada com você vai falar alguma coisa, e aí você vai falar também porque a luz tá ruim, e aí chega um equilíbrio. O que era -1 ficou 0, entendeu? Então, beleza, desculpa eu chegar atrasado, mas essa luz aqui também. Então, vamos agora. Não. Maravilha. Não, depois dessa aqui, vou até falar do Trump. Nem gosto de falar do Trump, né? Parece que a gente nem fala do Trump. Recuou, mas parece ali que ele falou que não é bem isso. Mas, por enquanto, é isso mesmo. Ele recuou aonde mais bate ali no calcanhar, que é celular. O americano vai ficar sem celular, não vai ficar sem laptop e precisa de chip. E dentro desses 3 produtos aí, de forma geral, tem mais de 20 produtos ali, mas os principais, onde tem aí uma balança comercial mais ativa ali em relação à China, teve aí parece que uma isenção. Ainda continua aquela tarifação ali, boa parte na média aí de 145%, mas para esses produtos aí, ou então os derivados que têm a ligação direta com esses produtos finais, vão ter aí esse impacto positivo aí de ter a isenção. Então, isso é nada mais que reduzir esse impacto negativo, porque você teria ali um aumento considerável no produto. E naturalmente, quando você tem um aumento considerável, você vai ter ali o seu poder de consumo sendo reduzido em ambiente ali americano. E naturalmente teria mais inflação, teria ali esse consumo reduzido e isso impactaria aí todo o setor econômico. Então, através disso, Trump teve ali um recuo estratégico, está tentando trazer ainda a China ali para a mesa de negociação, mas a China até teve aí uma das pessoas aí ligadas ao governo que falou, a China tem mais de 2.000 anos de existência, então não vai ser um Trump que vai fazer a gente sair aí da listagem da humanidade, então
É o seguinte, a China está simplesmente sentada ali, ela fala, eu negocio ou não negocio. A gente está passando por um momento agora que eu acho que ninguém ainda percebeu ou poucas pessoas começaram a falar. Mas a gente está numa guerra fria desde 2017, se a gente for colocar na ponta do lápis. Desde quando o Trump, ali no primeiro governo dele, começou a implementar essa tarifação contra a China. Antes era só a China, agora está em âmbito global, trazendo essas grandes nações aí para negociar. Só que antes a gente pensava que seria algo passageiro, só que a gente está muito voltando numa possível aí Guerra Fria 2.0. Eu acho que a gente já está passando por isso, provavelmente aí na história a gente deve ter aí uma abordagem mais concreta sobre isso, porque é uma forma de você ver como que isso está sendo conduzido. E historicamente também, você vê ali através do Ray Dalio, que a gente tem aí uma hegemonia de uma supernação, depois vem o declínio, aí geralmente tem um conflito entre essa potência que está vindo em declínio e a outra que está vindo ali em ascensão. Geralmente foi através de guerra. Talvez agora a gente não tenha mais um espaço para uma guerra nos moldes de antigamente, como foi a grande última aí, a Segunda Guerra Mundial. Talvez a gente tenha aí algo muito parecido de guerra através de instrumentos modernos que a gente tem hoje, que uma boa parte é a parte de tarifação. Então a gente pode estar passando por essa mudança, talvez aí um declínio da economia americana, que isso pode levar anos, e talvez uma ascensão da economia chinesa. Só a gente vai saber se isso realmente vai concretizar ao longo aí dos próximos anos, saber se isso vai realmente se tornar aí um fundamento. Mas voltando para essa parte aqui dessa isenção, por que isso está acontecendo? A gente tem ali uma balança que cerca aí de 41,7 bilhões foi ali da parte de celulares que foram importados ali dos Estados Unidos através desse comércio com a China. E laptop vem ali em segundo lugar com 33,1 bilhões. Então tem uma relevância esses produtos. Então se você não tivesse feito ali essa isenção, você acabaria mais te prejudicando do que prejudicando ali seu oponente, que no caso é a China. Então os Estados Unidos está dando um recuo, não é um recuo no sentido de eu quero recuar porque sou bonzinho. Não, é porque você precisa recuar, porque senão você vai estar criando ali um próprio malefício para a sua economia. Então, esse é um dos procedimentos. Só que ainda continua muito instável essa relação. A gente não sabe exatamente como que vai ser o cenário daqui 90 dias, seja com a China, que está sendo aí talvez o cenário mais extremo, como também com as outras nações. A princípio, tem muitas nações indo para a mesa de negociação com os Estados Unidos, mas não tem nada concreto. E o que a gente sabe é que essa tarifação está causando muitos danos para a economia mundial e principalmente para a economia americana, tanto que antes ninguém se falava de recessão, agora já existe aí essa atenção redobrada aí para a questão de recessão. Então é um ponto aí de atenção para os próximos meses e dias. E quando a gente olha para essa questão da democracia versus esses países do Oriente, você tem a Rússia, você tem a China, olha quão diferente é. Donald Trump, ele entra falando, sou muito amigo ali do Putin, sou agora, né, falando ali, tenho uma boa relação com o presidente do Partido Comunista Chinês, ele é um cara inteligente, ele usou esse termo, né. Só que vamos olhar para a história, né, quando o Putin entrou, foi em 1999, 16 de agosto de 1999. Quando o Xi Jinping entrou, foi em 2012, né. 2011 ele foi lá a comissão do partido, 2012 ele se torna presidente mesmo da China, né? 2012, 1999, ou seja, se você olha para o Putin, quando ele entrou, você tinha o Bill Clinton, teve 2 mandatos do Bill Clinton, teve 2 mandatos de George Bush. Aí no mandato de George Bush, quem entra ali depois do mandato de George Bush, veio o Obama, 2 mandatos no Obama, aí vem o Xi Jinping, ou seja, na história o Putin já estava lá. O Xi Jinping entra junto com o Obama, ali em 2012, né? O Obama era 2009 pra frente. E aí depois tem Donald Trump, depois vem Biden, depois do Biden volta o Donald Trump. Eles estão lá, sabe? Não tem como comparar o poder político de um presidente de uma nação democrática com um ditador que já está ali há muito tempo. Não tem como, é um poder político diferente. Poder militar, bélico de um país é outra coisa, mas poder político é diferente. E é engraçado, né, que não importa o que o Donald Trump fale agora a respeito dessa questão dos smartphones, porque o mais importante é o que foi mostrado para a comunidade global. E o que a comunidade global viu foi, justamente, ele deu um recuo. Enquanto isso, a China não colocou nenhum pé para trás. Toda a tarifa do Donald Trump foi feita também pelo Xi Jinping. E o primeiro a dar um pequeno, mas um passo para trás, foi o Donald Trump, né? É um sinal de fraqueza, né? Isso. E aí o que importa realmente a verdade, né? A grande verdade não é o dito por alguém, mas o que o mercado inteiro e o mundo percebe. E o que foi percebido foi isso, né? Só um asterisco aí que você falou que a Rússia e
o nosso querido Putin sempre esteve, mas teve um pequeno passo lá, manipulação, que ele colocou um parça dele, porque segundo a Constituição russa você não podia ficar todo tempo. Eu acho que foi 2012, não lembro agora o ano exato. Ah, é verdade. Foi outra pessoa que ganhou ali do governo dele, ficou por alguns anos e depois ele já voltou. E aí já mudou também a legislação. Como se fosse o Lula colocando o Haddad ali, enquanto o Haddad pedia conselho na cadeia. Então Tem... agora... só dar uma curiosidade também sobre essa parte das tarifas, né? Que eu tava falando também mais cedo com o Manuel. É uma forma de você tirar o poder econômico de um país. Tanto que se a gente for colocar o último líder da União Soviética, que é o Mikhail Gorbachev, né? Que ficou muito famoso. Ele ficou famoso por conta da queda da União Soviética, né, também do Muro de Berlim, mas ele falava muito sobre as tarifas impostas pelo governo americano com as empresas da União Soviética. Então não conseguiu se expandir muito o capital. Mas é estranho falar sobre economia de mercado dentro da União Soviética, mas ela sai de uma economia planificada para uma economia de mercado, por mais que seja mais controlada também pelo Estado, mas existiu também um capitalismo dentro da Rússia. E ele fala também dessas tarifas que não deixava expandir muito a influência no Ocidente. Tanto que até falava de algumas tarifas bem injustas. Um desses pontos mais relevantes era do Jackson Vanik, que foi em 1974... Eles impunham essas tarifas dentro de países ali voltados também aos países soviéticos, que tinha influência dentro da União Soviética. E alguns programas anteriores eu estava falando sobre a tarifa do Smoot-Muller, na verdade, tarifa Smoot-Muller, que foi em 1930, que aumentou várias alíquotas em mais de 20 mil produtos ali por volta de 1930. Então o Gorbachev também falava muito sobre essas tarifas. Então o que eu quero trazer sobre isso? Os Estados Unidos, historicamente, quando ele começa a perder relevância, ele começa a aumentar as tarifas daqueles países que estavam tendo maior influência. Então isso aconteceu com a União Soviética no passado e está acontecendo também com a China no presente. A diferença é que a China hoje tem um poder de barganha muito superior à União Soviética no passado. Porque se você aumenta a tarifa dentro da parte da China, você está falando de maiores inflação porque tarifa é uma parte inflacionária, então você vai aumentar também o custo dos produtos dentro dos Estados Unidos. Então é sempre importante analisar os contextos e também o perigo que é só simplesmente aumentar as tarifas, né? Porque é uma decisão simplista e, claro, isso de alguma forma perde relevância na parte econômica de alguns países que historicamente foram rivais ali dos Estados Unidos. E você aí, ó, nobre guerreiro de Gondor, dentro da UVP Escola agora temos um módulo específico de geopolítica ali apresentado pelo Sturte, né? O Carlos Sturte, mais conhecido aqui internamente como Caju, né? O Carlos Sturte, ele é cônsul brasileiro, foi, né? Agora ele saiu, era cônsul brasileiro em alguns países, na Bélgica. Então é um cara que entende muito isso, né? Mestre em direito, então aqui, e geopolítica, ele é um cara muito bom, né? Não vou ficar lambendo as bolas dele aqui, dizendo tudo que ele é, mas ele é um cara muito bom no que faz. E, além de tudo isso, ele trouxe aí alguns argumentos que não são tão palpáveis aqui para o Ocidente. Por quê? Porque ele já passou por boa parte do mundo. Então vocês assistam lá dentro da UVP Escola, vocês que já são alunos. Quem não já sabe, tem que entrar e tudo mais. Então, pessoal, entendam uma coisa muito interessante. A China, isso o Sturte fala com a gente, que a China já está lá há muito tempo, cara. A China tem 4.000 anos. O Império Chinês, ele só está buscando uma retomada do que era dele. Não quer dizer que é certo ou errado, só quer dizer que ele vai buscar. Quer dizer que ele não vai ficar atrás dos Estados Unidos, que tem um poder aí hegemônico há 400 anos. Não é isso. A China tem 4.000 anos de história. Tem 1,4 bilhão de pessoas versus 400 dos Estados Unidos. Então, esse jogo geopolítico é muito mais complexo. E quando a gente olha para gráficos simplistas, como o tamanho da economia. O tamanho da economia é em quê? É em dólar. Então, como é que você vai calcular a métrica de alguém, sendo que a régua é minha, entendeu? Então, beleza, todo mundo tem reserva de emergência ali, né, dos países, em dólar. Então, é claro que se você utiliza uma moeda que é de um país que está numa guerra comercial para medir o tamanho da economia, esse país vai ser maior. Agora, imagina se a China, para fazer negociações, para colocar tarifa, vai lá e coloca, eu preciso que para continuar fazendo negociação com o Brasil, 20% dessas reservas seja na minha moeda. Acabou. No outro dia, o gráfico faz assim, por uma decisão. Então, cuidado com gráficos simplistas. Entendam a história inteira. E para entender a história inteira, lá na UVP, módulo de geopolítica vai ser muito interessante para vocês não ficarem só escutando coisas mais simplistas. E falando em decisões simplistas, né? Brincadeira. Os Estados Unidos enviam tropas aí para o Panamá, né? Aquela área onde era controlada pelos Estados Unidos, né? Alegando ali uma necessidade de controle por fins de risco chinês.
Sim, exatamente. Isso, tanto que até o secretário de Defesa dos Estados Unidos criticou o avanço chinês na América Latina, dizendo que a administração da Obama perdeu a influência na região, mas aqui a gente pode colocar uma visão seguinte: eu acho que historicamente os Estados Unidos sempre teve uma parceria maior com os países mais próximos, tanto o Canadá como o México e também com a União Europeia, e acaba que esses países da América Latina ficou sozinhos, né? Então precisava de algum parceiro comercial relevante, tanto que a China viu isso como uma oportunidade, pois assim, quem vê mais a parte dos investimentos da China em questão de infraestrutura, já ouviu um conceito que chama Nova Rota da Seda, que é um investimento estatal, né, com os fundos também da China, que é investir mais de $1 trilhão na infraestrutura de vários países. E geralmente teve ali acordos comerciais com países bem estratégicos, né, que historicamente não foi tanto estratégico como na parte dos Estados Unidos, mas para a China sim. Por exemplo, pegando a infraestrutura levando para a África, países da América do Sul também, como a Argentina, como a parte do Brasil. Lembrando que a China também teve uma influência muito grande na Venezuela, na época que teve ali o governo do Hugo Chávez, né? Porque na época tinha um avanço do petróleo, também tinha essa nova ideologia dentro do país. Então acaba que essa crítica de influência da China talvez foi uma perda de interesse dos Estados Unidos em termos de maximizar a capital, né? Que sempre foi uma região um pouco mais complexa de atuar. E aqui tem a importância, né? Por que os Estados Unidos tem esse interesse no canal do Panamá? Porque é um canal estratégico e no caso, mais de 40% das exportações dos Estados Unidos passa por ele. Então, desde 1999, os Estados Unidos tenta trazer uma neutralidade junto com o governo do Panamá para tentar ter essa neutralidade ali e, claro, ter um poder maior de influência dentro da região. E agora, indo para o âmbito nacional aqui, o Lula apresenta aí, né, um pacotão de medidas aí para tentar a reeleição em 2026, né? A eleição já começa agora, na verdade, né? Por quê? Agora que você começa a tentar passar no Congresso algumas medidas que tornem você mais popular ali a partir de abril, maio do ano que vem. E dentro dessas medidas a gente tem ali medidas que são a priori muito boas para a população, só que aqui não é complexo, né? Depois eu quero trazer um pouco sobre custos difusos e ali benefícios locais concentrados, que é uma das coisas que fazem com que o governo Lula tenha uma base muito forte. A gente tem pacotão do imposto de renda ali a 5 mil, Minha Casa Minha Vida subindo para 500 mil, né? Crédito com FGTS. Crédito com FGTS. E agora aumentou também aí da concessão de energia mais barata, né? Para um público maior. Até 80 mil quilowatts você tem ali uma isenção. Antes era até 50, agora foi para 80. E você vai aumentar também o público de pessoas que vão estar nessa faixa, né? Que vai ser aí 60 milhões. Então foi muito o que o Edson falou. Até que ponto você quer fazer isso? Porque assim, conforme que o Adriano Gianturco, que é um economista ali da IBMEC, ele fala que isso é um ponto muito complexo. Por quê? Você está pegando uma parte ali dos benefícios que você está concedendo para uma parcela da população, não é de forma generalizada, só que é uma parcela que geralmente vai te trazer proveito, que isso aqui é nada mais que uma campanha eleitoral antecipada, só que de uma forma ali sem você ser pego na lei ali da legislação como que chama? Da parte de eleição, né? Da parte eleitoral. Legislação eleitoral. Então ali não vai ter nenhum problema, porque isso aqui é uma forma antecipada, você está criando ali um benefício totalmente concentrado, só que o custo ele também não vai ser concentrado, ele vai ser um custo difuso, porque aí vai ser vai ser você, vai ser todos nós aqui que vai estar rateando esse custo. Então é algo assim que nos deixa um pouco preocupado. Porque, beleza, isenção do imposto de renda. Todos nós aqui já falamos isso e não vamos só repetir e recapitular. Não somos contra, só somos contra como a forma que está sendo feito. Imagina, você já tem um problema de arrecadação. Não é nem problema de arrecadação. Arrecadação, o Brasil é supervitário nesse quesito. A gente nem deveria arrecadar isso tanto. O problema é mais na parte da despesa. Então, se você já está tendo problema com o nível de arrecadação que você tem hoje, que é muito alto, e ter um nível de despesa sempre em crescimento, então não faz sentido você querer isentar aí até 5 mil o imposto de renda. Não quer dizer que não poderia acontecer. É só que não faz muito sentido dentro hoje da sua estrutura de fluxo de caixa, dentro da sua estrutura de custo. Tá, um outro ponto que a gente falou, FGTS, atrelado ao crédito consignado. Você está pegando um dinheiro que é seu e o governo vai lá e te empresta ele para você pagar muito mais do que aquilo que você está pegando de forma antecipada. Isso é algo também que a gente falou aqui, já bateu, é errado. Agora, a última
política é nessa questão de Minha Casa Minha Vida, que foi aumentado aí a faixa, que antes até uma família com até 8 mil de renda ali por mês, agora aumentou para 12 mil e vai conseguir aí também entrar nesse benefício, que é com crédito ali subsidiado de cerca de 10,5% muito engraçado pensar ao ano. Então, subsidiado a 10, mais que 10%. Né? E se você for pegar aí que hoje talvez você vai para um crédito, dependendo de média assim, mas hoje uma CET vai estar por volta de 12,5 aí dentro das instituições. Não querendo entrar em questão de crédito, porque você pode ter uma nota de crédito muito melhor com as instituições que você trabalha, mas de forma geral um CET aí de 12,5. Então você está tendo aí quase 2 pontos percentual aí de diferença. Isso é um subsídio, querendo ou não, porque alguém vai ter que pagar a conta. E você aumentou a faixa, aumentou também ali o preço do imóvel que você pode comprar até 500 mil, que então aí vai entrar ali naquelas pessoas da classe C, D e E, que vai conseguir ter um imóvel melhor, vai conseguir ter alguns benefícios ali, que vai conseguir ter um empreendimento mais palatável, um empreendimento melhor nesse quesito. E também o financiamento prazo, que antes era até 30 anos, agora foi para 35 anos. Então você está aumentando de forma considerável. Como eu disse, isso aqui é uma campanha eleitoral antecipada. Nada disso ainda foi aprovado, porque provavelmente deve ser enviado até o parlamento até o finalzinho desse mês, de abril. Só que provavelmente isso aqui deve ser aprovado. Talvez não seja aprovado a integralidade, mas vai ser aprovado. Porque os mesmos parlamentares aí que vão aprovar, que vão votar para ser aprovado, eles também vão entrar ali num ano eleitoral em 2026. Exato. Principalmente os deputados, que são renovados a cada 4 anos. E os senadores ali, às vezes é 1/3 e outro ano ali é 2/3. Então você vai ter uma renovação ali do parlamento. Permite uma explicação para a criança do que é custo difuso e benefício concentrado? Autorizado? Autorizado. Então, maravilha, já que me autorizaram aqui no programa. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina que eu preciso da metade da população, de 10 pessoas. A gente tem 10 pessoas aqui para definir se eu vou ser o chefe de vocês ou não. Tem 10 pessoas. E aí o que eu faço? Eu sei que 5 pessoas aqui gostam muito, muito mesmo de banda Djavu e DJ Juninho Portugal. E aí eu falo, vou trazer banda Djavu e DJ Juninho Portugal para tocar aqui pra gente. Só que o custo é alto. Então o que eu faço? Eu vou lá e vou dividir. Vocês querem comprar o ingresso que é R$100, certo? Eu falo, mas eles vão ali comprar o ingresso. E se eu jogar o ingresso para todo mundo, aí fica 50. As 5 pessoas pagam 50 e outras 5 que não querem ir pagam 50. E aí você tem ali um custo difuso em todo mundo. O que acontece? Os 50 que vão pagar pelos outros já não gostam de mim, já não ia votar em mim, tá tudo bem. Entendeu? Mas os outros 50% vão falar, ele é o meu herói, ele trouxe DJ Juninho Portugal e banda Djavu pra mim ouvir, e era R$100, ficou 50. Então eu tenho um benefício concentrado e um custo difuso. Dessa forma eu tenho pessoas que me odeiam, mas também tenho pessoas que me amam. E se minha base que me ama for ali 40%, os outros 10%, ali 12% eu consigo através de alguns outros tipos de políticas. Então você beneficia um grupo específico, governa para esse público específico, em detrimento do outro que não quer aquilo. Então isso faz com que o governo seja populista e continue no poder, né? Então imagina o seguinte, imagina que o que é melhor? Você criar um sistema gigantesco, com pessoas, locais, assinaturas, burocracia pra caramba pra fazer uma doação de absorvente nas ruas, né? E onde a mulher tem que ir lá pegar uma fila, preencher um cadastro, organizar, falar que não tem renda pra pegar um absorvente. Ou você vai lá e retira 50%, digamos que os impostos de absorvente seja 50%, você tira, e aí você tem o absorvente pela metade do preço para as pessoas. Qual que é melhor? Qual que é mais ético? Qual que é mais humanista para você fazer? É você fazer uma pessoa ir lá, sendo que aquele absorvente que é vendido, ele tem uns 50% de imposto, ou seja, você dobra a quantidade para umas pessoas pagarem e zera para outras, ou você deixa 50% dos produtos do consumo e faz com que todo mundo consiga ter mais dinheiro girando na economia, e essas pessoas que não teriam dinheiro começam a ter dinheiro e vão lá e conseguem comprar o seu próprio. Então, são um tipo de política que, no final, se eu não trabalho com custo difuso e benefício concentrado, eu não sou eleito num país populista, pelo fato de que é muito melhor falar, eu entreguei pra você, toma aqui, ó. Não é assim que funciona, cara, porque nada, isso aqui é muito importante vocês entenderem, nada que o governo, que o Estado, ele dá, ele já não tenha tirado antes, porque o Estado ele não produz, não existe uma produção do Estado, o Estado ele não tem uma forma de produzir algo, o que produz é a sociedade, o Estado arrecada, ou seja, ele pega das pessoas e assim ele distribui.
Essa é o que o Estado faz. E dessa forma, com essa distribuição, claro que tem setores da economia que precisam mais, setores da sociedade que precisam mais, com certeza. Só que tá mais. O Estado tá entrando onde ele não deveria entrar. O Estado tem que ser menor. Dessa forma, a gente tem aí claramente um Estado paizão, que tá entregando na mão de todo mundo coisas, sendo que ele já pegou dessas pessoas. E aí tá todo mundo agradecendo. Tá errado isso aí. Só que benefícios concentrados e custos difusos fazem com que pessoas permaneçam no poder. É muito mais difícil você cortar impostos, é muito mais difícil você cortar subsídios e fazer com que o dinheiro volte para as pessoas e a economia cresça. Mas é o caminho certo a ser feito aí para uma economia que não dependa de assistencialismo. É isso que fica com essa roda girando infinitamente, fazendo com que a gente tenha que pedir bênção, pedir coisas pro Estado e ganhar. Eu não quero minha casa, minha vida para acima de 500 mil. Eu quero que os impostos sobre os materiais de construção sejam menores. Eu quero que os impostos sobre a mão de obra sejam menor. E assim eu consiga pagar muito mais barato uma casa. É isso. Então, porra, isso é o que faz com que a pessoa consiga ali ser reeleita, né? Infelizmente. É governar para uma base específica. É isso, né? Então vamos ler uns comentários aqui? Vamos. Antes, então, tem um comentário aqui do Alex de Niterói, né? Ele disse aqui: meninos, acabei de assistir a sessão pública da concessão de saneamento do Pará e a AEGEA levou 3 blocos, que a gente tinha falado aí, a AEGEA que já vem forte, ficando mais forte ainda, por isso que talvez estejam captando mais recursos ainda. E também temos aqui não, esse aqui eu não vou ler não. Quer um leitura aí? Acho que pode ser do Romário Campos, a minha pergunta aqui. A pergunta dele foi bem interessante. Ele possui várias cotas de FIIs de papel na minha carteira e antes de investir nesse tipo de ativo eu não fazia ideia do que estava fazendo. Mas depois de muitas análises e muito estudo sobre o setor, eu cheguei à conclusão que não vale a pena investir neles. Considerando isso, na opinião de vocês, eu deveria vender minhas cotas? Bom, essa pergunta é um pouco complexa porque a gente não tem todas as informações, né? Assim, a gente não sabe qual que é o percentual desses ativos dentro da sua carteira. A gente não sabe se você tem renda fixa, por exemplo, um CDB, LCI, LCA, porque fundos de papel é simplesmente fundos de crédito. Então, se você tem um percentual muito grande em fundos de papel e você também tem renda fixa, você pode ter uma correlação de vários fatores, né? Por exemplo, se a taxa de juros, você pode perder por marcação a mercado, algo nesse sentido. E outra coisa, a estratégia dentro dos fundos de papel. Às vezes tem uns que têm uma estratégia mais arrojadas e outros são a estratégia mais conservadora. Então, é importante você analisar isso antes de tomar sua decisão. Agora, se você tem um percentual muito grande do seu patrimônio e está só colocado nesse tipo de ativo, é interessante você reduzir para tentar melhorar o seu portfólio, considerando um portfólio eficiente, aquele que não tem uma correlação tão alta entre os ativos, aquele que é bem distribuído, aquele que, por exemplo, se o dólar subir, você tem posições defensivas, por exemplo, como o ouro, que a tendência é que também ele valoriza, porque se você tiver uma expectativa de mais turbulência no mercado, se o dólar sobe, outros ativos de valor tendem a subir também. Então, você tem que ter esses ativos defensivos. Por exemplo, se a taxa de juros cai, por exemplo, você sabe que aquelas empresas que estão descontadas ali ao método de valuation, de fluxo de caixa descontado, tende a subir. Então, é importante você ter um portfólio bem diversificado e bem posicionado também para gerir, né, nesses problemas que tem dentro da economia. Então, assim, eu não sei se eu consegui responder tão bem a sua pergunta, mas antes de você tomar uma decisão, tenta analisar outros cenários, para assim você tomar uma decisão mais certa e assertiva dentro do seu portfólio. Maravilha. Outros comentários aqui, o Magro Invest, que sempre comenta aqui, mandou uma mãozinha assim. O Pitbull do Funk mandou: bom dia, vocês estão bons, estamos bons. Dia. Também temos aqui o Márcio Uchoa, disse: só tem um arrependimento grande na vida financeira. É não ter entrado no AVP desde o dia que conheci o canal em 2019. Boa época o canal. Quem é da época de 2019 aí do canal Investidor Sardinha, quando a gente tinha 20 mil inscritos, aí o Raul fazia... Raul fez uma coisa, ele fez uma época, era eu no computador aqui, na época não tinha Pix, era DOC e TED, e ele ficava doando dinheiro pra quem acertava a curiosidade de empresa. E aí ele, literalmente, ele tava com o microfone assim, vestido de Silvio Santos. E aí a gente fez uma live show do milhão. E ele falava: pessoal, qual que é a empresa de celulose, não sei o que. O cara: Klabin, R$100 pra ele. Aí eu ia lá, fazia um doc de R$100 pro cara. A gente doava dinheiro no início do canal. Só que aí o YouTube foi lá e barrou. A gente não pode doar dinheiro dessa forma. Eu cheguei a essa conclusão. Mas boa época. O canal no início era loucuragem. Muito bom esse início. E aqui temos um comentário também aqui do Chuck Franco Boarte, nosso cliente, disse aí, ó: quem for de Luiz Eduardo Magalhães aí, ó, cola no Cachoeira do Acaba Vida. Eu não iria numa cachoeira chamada Acaba Vida.
Cachoeira do Acaba Vida, pra gente bater um papo legal. Forte abraço. Pô, que nome é esse? Que Cachoeira do Acaba Vida? Por que alguém iria? Tá louco, hein? Que isso, cara. Faz um remarketing aí dessa cachoeira. Não vai dar não, cara. Aí. E aqui também temos um outro comentário muito grande aqui, que eu acabei lendo, do Gustavo Elk, que ele falou, não precisa ler esse comentário no vídeo. Então, ainda bem, porque olha aqui. Nossa, ele fez aqui um texto. Mas no texto ele diz aqui o que ele quer trabalhar muito na UVP, que ele é uma das coisas que ele percebe na empresa e tal, pela admiração que tem e tudo mais. Só que uma coisa que só para dizer diretamente para você, porque isso é uma forma de conversa, você comenta, a gente lê aqui e responde, cuidado com a proposta que você faz no sentido de, pô, eu trabalharia a qualquer custo. Porque pessoas que fazem coisas a qualquer custo, mesmo que sejam apaixonadas, não são racionais. Você tem que manter um controle entre paixão e razão. Ou seja, você não pode chegar com uma proposta, tipo, cara, eu trabalho aqui de graça. Isso nunca é bem visto, entendeu? Eu sei que você não falou isso diretamente, mas é a intenção que deu. Então, forneça para você elementos que fazem com que você seja... não tenha como a gente recusar você, entendeu? Então, pô, o que precisa? Um CEA. Você pode sozinho tirar um CEA. Você pode com o VP Pro daqui a pouco tirar um CEA. Então você vai lá e tira um CEA. Depois, treine ali muita persuasão. Treine também oratória, comunicação. Treine também ali, entenda sobre vestimenta. Você vai entender que barato, com pouco dinheiro você consegue se vestir bem, entendeu? Às vezes, vestindo mal, você está gastando mais dinheiro que você vestindo algo de uma roupa ali melhor. Então você consegue se melhorar como um todo para você ficar irresistível para o VP, entendeu? Cuidado com esse tipo de proposta. Eu me mataria por vocês. Na verdade, não. Você tem que ficar bom o suficiente para que a gente não deixe que alguém pegue você no mercado, entendeu? E aí você consegue entrar em qualquer empresa. E principalmente se você for bom, você entra aqui e se... É isso aí. Então agora lendo... Tem algum comentário? Não. Então vamos seguir aí com o Arthur Lira, o cara que tem o melhor jingle aí. Lembra do jingle do Arthur Lira? Diz aí, Arthur Lira é foda. E ele não é foda o suficiente, porque agora ele quer voltar com taxação de dividendo. Que Isso. Realmente, ele vai ser o relator, né, que vai buscar ali articular essas alíquotas do imposto de renda. Não vai passar. Lembrando que a gente acabou de falar de uma proposta que é popular, né, que é essa que envolve o governo atual, e essa aqui também não é tão popular, né. A ideia é que ele taxe até 15%, e lembrando que esse projeto é de 2021, então era numa administração anterior, porque todo mundo lembra no mercado que o Paulo Guedes também era a favor de tributar dividendo. A ideia de tributar dividendo parece não ser ruim no sentido seguinte: se você tributa a renda que vai para o acionista, mas reduz os impostos que vai dentro da empresa na parte do faturamento, por exemplo, imagina só a empresa pagar 17% de ICMS já no faturamento bruto. A empresa nem teve lucro, o empresário nem sabe se vai ter lucro, já teve essa incidência de impostos. Também tem impostos também da parte de produtos industrializados, né, que é o IPI. Você também tem PIS, COFINS. Então, ou seja, são vários impostos que já poderia ter sido reduzido ou então trabalhado para tentar melhorar um pouco, flexibilizar mais essas alíquotas e depois a gente pensar em tributar lucros e dividendos. Lembrando que o projeto ele também tende a ser isento ali as empresas do Simples Nacional e lucro presumido que fatura até 4,8 milhões de reais por ano e também a distribuição mensal de até 20 mil reais, ou seja, essas pessoas que têm essa distribuição de 20 mil reais serão isentas da nova tributação, tentando ali aliviar mais os pequenos empreendedores. E também tem a parte da revisão de alguns benefícios fiscais, porque para compensar as perdas, o Arthur Lira tenta apoiar a revisão de incentivos como isenção do imposto de renda sobre auxílio moradia de agentes públicos e também de alguns setores específicos, principalmente ali de medicamentos, setor químico e também de algumas termoelétricas. Então, assim, é um projeto que tende a ser muito estudado, analisado entre ali os nossos parlamentares, mas de verdade, eu acho que seria interessante tributar o dividendo, mas se tivesse uma contraproposta, reduzindo os outros impostos que tem dentro da empresa. Imagina, a empresa tem um imposto que ele é tão nocivo, que é 20% de INSS da folha bruta das empresas, que é o INSS patronal. Tem empresas que hoje só conseguem ter bons resultados porque ela vai para o regime de folha, de desoneração da folha, que você pega algo em torno de 1,5% a 4% do faturamento total. Esse projeto veio da nova administração na época da Dilma, com a nova matriz macroeconômica do Guido Mantega, só que hoje ele é tão nocivo porque, por exemplo, se você voltar à tributação de 20% sobre a folha total, muitos setores vão à falência, principalmente telemarketing, esses setores que dependem de muita mão de obra. Então acaba que é importante você tomar essas decisões de uma forma muito mais analisada para não ter esse tipo de erro em cálculo, algo nesse sentido no futuro. Porque esse projeto veio de 2011 para cá,
E até hoje precisa de novas revisões, precisa de nova ampliação do incentivo, porque senão as empresas vão à falência. Então é sempre importante também tomar essas decisões, né, com uma certa cautela, né, para não ser tão prejudicial para a economia. Pô, maravilha. Agora um outro comentário bom aqui do Razek CM, né? Ele montou estratégia de investimento, ele explicou aqui 25% ações nacionais, 15% ativos internacionais em ETFs ainda. E aí, basicamente, ele falou aqui, e eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas respondendo diretamente para você, sim, 20% em renda fixa é muito baixo, e diminuir isso, fazer isso como um caixa para comprar ainda mais ações de renda variável, não faz, ativos de renda variável não faz sentido, cara, cuidado. Lembra que se tem ações descontadas? Tem, mas ao mesmo tempo, investimento não é sobre o retorno nos próximos 5, 10 anos, é sobre a filosofia. Se você segue com essa filosofia, você vai continuar fazendo isso o resto da sua vida. Então, já começa certo, cara, já começa certo. 20% em Bitcoin é muita coisa, você sabe disso. Se você fez a UVP, você sabe que está fazendo errado aí, mas se você não fez, utiliza da UVP para você não fazer esse tipo de coisa agora no início. Não sei, você não falou o tamanho do patrimônio, você não falou a tua idade, não falou um monte de coisas que são importantes para entender sua política de investimento, né? Só que, cara, entenda que investir correto em poucos anos se paga. Então, faz a UVP Escola, já entenda o que você tem que fazer, certo? E logo você vai entender esse retorno. Outra, investir via ETF, se você tiver conhecimento aí das ações internacionais, já troca isso, cara. E não, cara, não tira os seus 20% em renda fixa para ficar 100% em renda variável. Você sabe que tá errado. É porque é mais gostoso. Você tá ali, a ação subiu e tal, e fica olhando a rentabilidade. Renda fixa você compra para 2036 ali, você sabe. Então, mas é muito mais sobre filosofia. E entenda, monte uma carteira chata, uma carteira pragmática, ruim, sem graça, só que utilize disso para investir, fazer os aportes e nem olhar. Por quê? O seu maior interesse é ganhar mais na sua pessoa física, é fazer você gerar mais renda para tirar aqueles seus 25%, 20%, quando você conseguir, e mandar. Então, enquanto você estiver olhando para a carteira, você está errado, entendeu? E você está com 100% em renda variável, você está errado, você sabe disso. Um comentário aí? Show, é isso mesmo. É isso mesmo. Lucas, quer dar algum comentário aí? Muito obrigado pela presença. Obrigado aí. Agradeço. Até amanhã. Já também. Que o Lucas tá mandando a gente embora, vamos embora, né? Fazer o quê? Tá nervoso, vamos embora. Verdade. Fazer o quê? Eu tô indo também. Verdade.